Nós estamos na apresentação de mais este programa, desejando a todos que a doce paz do Senhor Jesus possa penetrar em seu lar, em seu estabelecimento, muito especialmente na tua vida. Eu sei que os seres humanos são criadores de atmosfera. Você pode, nesta hora, transformar o seu ambiente em um ambiente de bênção. Mas talvez você possa mudar de canal aí agora e transformar este ambiente também num ambiente de maldição. Aliás, nós olhamos que a maioria do que se apresenta hoje nos programas na internet, no rádio, na televisão, nos jornais, são notícias de fracasso, são, de alguma maneira, incentivos à prostituição, ao crime e à vida desorganizada. Pouco se aproveita para aquilo que dará estabilidade, tanto emocional como para conduzir seus negócios e, principalmente, uma estabilidade na vida espiritual, no temor de Deus. O mundo vive de uma maneira tão desordenada que o homem perdeu a noção de que horas são, que horas podemos olhar no relógio para ver no tempo de Deus que horas nós estamos vivendo. Talvez não seja um assunto que esteja em pauta, que seja de seu interesse, mas eu quero lembrar a você que se o mundo quiser acreditar ou não, acontecerá. Estamos vivendo quando o relógio de Deus está para cruzar os ponteiros da meia-noite. Horas de trevas, de completa escuridão, e eu quero lembrar-lhe que nós estamos vivenciando a aproximação do aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo aparecimento porque, na verdade, o arrebatamento está em pleno processo agora mesmo. Quando esta mensagem chega ao seu lar, chega à sua vida e procura o último eleito, como Deus procurou Adão no jardim do Éden, Deus fazia um papel de evangelista procurando Adão, e nós estamos vendo Deus procurando a última semente eleita para que então a porta da graça se feche e aqueles que não fizeram caso dos avisos de Deus serão deixados para trás com suas filosofias, com seu padrão de vida, com suas teologias, com suas religiões formais, indiferentes e irreverentes, mas aqueles que se aprontaram, que viram, que puderam prestar atenção nas placas indicativas e souberam olhar o relógio, preste atenção, mostre-me qual a profecia bíblica que ainda falta a se cumprir, senão a do aparecimento de Jesus Cristo para arrebatar sua igreja. Tudo que Jesus profetizou em São Mateus 24 está estampado diante dos nossos olhos. Guerras, rumores de guerras, terremotos, homossexualismo, dias de Noé, da construção desesperadas de casas, de prédios e da edificação de cidades e da perversão do gênero humano, tudo isto está diante de nós. Não devemos nunca nos esquecer que antes
da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, Elias deveria vir e restaurar todas as coisas. Quando se diz restaurar, é uma coisa que perdeu a beleza do estado original. E isto é o que nós entendemos a necessidade de um profeta para restaurar, para fazer voltar à originalidade. O que temos? Um mundo religioso completamente desvirtuado. O que nós temos hoje nunca foi o padrão de Deus. Por isso, Elias teria que vir para restaurar todas as coisas, restaurar a conduta, a ordem do culto, restaurar a maneira como adorar, como crer, como viver, como atuar na sociedade contemporânea. Tudo isto é uma necessidade da presença de um profeta. Eu estou aqui no programa de hoje para ler com vocês Hebreus capítulo 5. E eu gostaria que você, que tem a oportunidade, abrisse sua Bíblia no verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons, sacrifícios pelos pecados. Estando de viagem, uma certa ocasião me hospedei em um hotel e ali também estava hospedado um professor de teologia de um grande seminário de uma das capitais do Brasil. Então, me identifiquei como pastor, pregador do Evangelho, e ali começamos a conversar sobre as Sagradas Escrituras. Num determinado momento da conversa, eu fiz uma interrogação àquele pastor. Eu disse: o senhor, sendo um professor de seminário, o senhor acha que os jovens, as pessoas que estão procurando o seminário hoje para fazer um curso teológico, estão procurando por uma vocação, por um chamado, ou apenas por um preenchimento e por alguma coisa que lhes daria retorno e sustentação e estabilidade financeira? Eu sei que você que me assiste tem conhecimento que nós temos médicos e médicos, advogados e advogados, políticos e políticos. Ou seja, nós temos médicos que são e que estão na profissão por vocação. Eles oferecem o conhecimento que têm e ajudam o seu semelhante com aquele conhecimento, porque seu semelhante não tem tal conhecimento. É óbvio, o retorno financeiro virá naturalmente, porque ele depende daquilo para a sua sobrevivência também. Mas ele não faz da medicina um comércio, sabe? E trata aquilo apenas de uma maneira materialista e vai ali para arrancar o dinheiro daquele que não tem o conhecimento que ele tem. Eu sei que você sabe, tantos que estão aí que apenas está pensando meramente no seu bem-estar e no retorno que a medicina lhe dá. Como também na classe política, como também na classe de advogados, enfim, em todas as áreas da sociedade você encontrará pessoas desta natureza. Porém, quando se refere ao ministério sacerdotal, a um pastor, isto não deveria acontecer. Não deveria. Mas é uma coisa
que também ganhou proporção e acontece diante dos nossos olhos, nós podemos contemplar. Então, aquele pastor disse: olha, meu irmão, eu não sei te responder. Então, continuamos a pergunta. O que nós entendemos é que quando um homem é vocacionado, ele dá a vida por aquilo. Quando uma pessoa realmente tem um chamado de Deus, não é que ele tenha necessariamente de ter um diploma que diga que ele é pastor. Não, o que caracteriza um homem como pastor é o rebanho, porque ele não pode dizer: eu sou pastor e não tenho ovelhas. Então, as ovelhas darão a você a identidade que você é um pastor. Pode ser pastor de 5, ou pode ser pastor de 1.000 ou de 10.000. Da mesma maneira, é um pastor. Agora, quero lembrar que ser um ministro do Evangelho é ter a maior responsabilidade, muito maior do que a de um secretário, a de um ministro e a de um prefeito ou um governador ou de um presidente. Porque qualquer pessoa que exercer qualquer função aqui na Terra, aquilo que ele está trabalhando para fazer é uma coisa transitória. Um homem pode entrar para ser um ministro do planejamento e fazer um plano catastrófico, e aquilo ruir e levar a nação a um caos, a uma crise financeira, a um desastre, a um desmando. Mas surgirão outros e então terão oportunidade de refazer, de consertar o erro daquele primeiro. Mas quando nós chegamos a um pastor, se ele fizer e traçar um caminho para um povo catastrófico e alguém partir desta vida para outra, ou alguém estabelecer a sua crença em uma doutrina errada, não haverá quem possa consertar aquilo. Ele morrerá e partirá em uma doutrina que levará aquela alma não para a presença de Deus, mas para as tormentas da escuridão. Amigo telespectador, então se requer, por isto, você vai estudar a Bíblia Sagrada, e o apóstolo São Paulo, na primeira carta a Timóteo, diz e especifica as qualificações e os deveres que um homem precisa ter, certas características para exercer o ministério sacerdotal, o ministério pastoral. No Velho Testamento, ninguém ocupava o ofício sacerdotal sem que estivesse dentro da linhagem da casa de Levi. E mesmo estando dentro da linhagem de Levi, nós sabemos que Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, e estes filhos também geraram filhos. E da casa de Gerson, da casa de Coate e da casa de Merari, saíram aqueles que montariam, desmontariam a tenda da congregação, aqueles que ministrariam o sacerdócio, os ofícios sagrados e aqueles que seriam os serviçais do templo para carregar e transportar a tenda da congregação. Amigo, aquele que montava ou aquele que transportava
não poderia nunca exercer o ministério de um sacerdote, ainda que fosse da casa de Levi, pois sua função era diferente. E nós precisamos entender que o povo deveria entender isto, que nem todos nasceram para pregar o Evangelho. E o desmando da religião é exatamente este, porque as pessoas querem fazer, porque acham que é uma coisa simples. Eu sei também abrir a Bíblia e falar alguma coisa. Outros dizem, bom, eu sou capaz de pegar um pão e levantá-lo e orar por ele e abençoá-lo para que o povo tome a Santa Ceia do Senhor. Outros acham que estão aptos para batizarem, para oficializarem os ofícios que um sacerdote faz e até dar um acompanhamento espiritual para a vida das pessoas. Eu quero lembrar a você que isto é uma ignorância e que se alguém em algum momento olhar as Escrituras vai ver que este pensamento de dizer todos nós somos santos e todos nós somos iguais e todos nós podemos fazer, e muitos até usam mal as Escrituras, São Mateus 28, verso 19, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, não é ir todo mundo pregar o Evangelho, é ir por todo mundo quem tem comissão, porque não tendo comissão, o que eles farão? Farão uma grande Babel, uma grande confusão. Olhe com seus próprios olhos o que virou a religião dos nossos dias, se não é uma Babel, onde ninguém entende ninguém, não se fala mais a mesma linguagem bíblica e todo dia aparece uma heresia para complementar o cardápio falso da religião moderna. Meu nobre amigo, meu nobre irmão, mas aquele que é chamado por Deus, olhe, nós temos a Bíblia com 40 autores, nenhum deles contradisse o outro. Uns viveram 100 ou 200 anos distantes um do outro e pareciam que haviam combinado e retomavam o assunto e levavam adiante, fazendo da Bíblia esta grande corrente que retrata em cada uma de suas histórias, e cada uma de suas profecias, e cada uma de suas figuras, e cada uma de suas metáforas, a história do amor de Deus para com a humanidade e vice-versa. A queda, a restauração e o soerguimento para estar na condição original. Então, devo lembrar a você, muitos que estão hoje atrás das plataformas, autores deste desmando, mais uma vez volto a afirmar, da interpretação, do mundanismo, da perversão em todos os aspectos, inclusive responsáveis pela condição desastrosa que está vivendo a civilização. Porque, volto a dizer, quando o pecado agigantou-se e avançou sobre a igreja, se houvessem homens chamados por Deus para instruir e fazer um acompanhamento espiritual das famílias e do povo, então nunca se teria caído censura nesta nação, nunca teríamos uma mulher com as pernas de fora, nunca teríamos moças sendo agarradas e beijadas e possuídas sexualmente, e este namoro nojento do ficar, e pais e mães descarados, desavergonhados, que abrem as portas da sua casa e põem um homem para dormir junto com a sua filha lá dentro, dizendo: o namorado dela está dormindo com ela aqui. Sabe quem é culpado disto?
a ausência de homens chamados e qualificados por Deus para o ministério sacerdotal. Mas o pecado vem, a boca fica fechada, porque não tem coragem, porque está comprometido, e se falar o povo vai embora. Mas se tivessem homens chamados e vocacionados por Deus, eles teriam se levantado e feito oposição e ensinado o povo. Olha, não ligue à televisão, não assista a estas porcarias. E eu queria ver o que aconteceria com estes canais de televisão que só propaga, na sua grande maioria, aquilo que perverte, aquilo que deseduca, aquilo que leva perversão para dentro dos lares. Mas eu não estou culpando, não é as pessoas em si, é a ausência de homens comprometidos com a palavra. Por isso é que Deus chamou profetas no Velho Testamento, do deserto, descomprometido com reis, ia lá e dizia para o rei e voltava. Ia lá, dava o seu recado e se escondia. Quero dizer a você, temos muitos, milhares de homens atrás das plataformas, mas temos pouquíssimos deles que foram chamados e que são vocacionados. Temos muitos pregadores, pouquíssimos são pastores, porque ser pregador não é ser pastor. Ser pastor, no sentido de apacentar, é ser um pregador, é ser um educador, é ser aquele que acompanha a vida espiritual daqueles que ele está apacentando. Ser pastor não é andar de carro novo, de gravatinha e de ter mansão ou de viver folgadamente, sabe? E de gozar apenas de privilégios. Ser pastor é ir à frente do rebanho, é nunca ter coragem de pedir para alguém fazer alguma coisa que ele não esteja disposto a fazer. Ser pastor não é tomar o que as pessoas têm, mas é, muito pelo contrário, dizer, como disse Paulo, me gasto e me gastarei pelo amor das vossas almas. Está faltando aqueles que realmente são sacerdotes e que querem dar aquilo como deu Jesus, o bom pastor, dá a vida por suas ovelhas. Não deixa o lobo entrar, não deixa o diabo abocanhar. Quando você está vendo o pecado dentro da igreja, é porque faltou pastores. Quando você vê o diabo entrar com as modas, com a política, com a sujeira, com tudo que o mundo está praticando, festas carnavalescas, ritmos mundanos, roupas imorais, namoro pervertido, doutrinas falsas, sabe o que está faltando? Faltou pastores para apacentar. O que temos muito são pastores que estão trabalhando de mãos dadas com o diabo, pervertendo a Bíblia, ensinando o povo a ser incrédulo, a passar por cima daquilo que está escrito, da única verdade que seria capaz de salvar a alma das pessoas. Se fossem ateus, se fossem céticos, se fossem incrédulos, que estivessem levando as pessoas a uma perversão, você até e eu até entenderia, mas não são. Por isto, a Bíblia Sagrada é enfática em mostrar que ninguém deveria tomar para si esta honra, senão aqueles que fossem chamados. E os que são chamados, olhe na sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 3, existe uma série de requisitos para que um homem possa postular e ocupar o ministério da palavra. Nós vamos ter que encerrar, e eu estou aqui para dizer que se seu pastor não, ou seu sacerdote, o seu padre,
não te orienta e não cuida da tua alma, apenas vai lá e dá um sermão ou faz uma missa e não te orienta, ele não é um bom sacerdote, ele não é um bom pastor, ele não é chamado, ele não é vocacionado, ele não está preocupado para onde você vai. Ele roubou de você a única chance de você conseguir herdar a vida eterna. Eu não vim falar de pastor, eu vim dizer para você que existe um bom pastor, e este é Jesus Cristo. Ouça, creia em sua palavra. E quando você ver alguém que está falando conforme as palavras do Senhor Jesus, saiba que ele é um enviado de Deus. E quando você vê um que está pervertendo o que a Bíblia ensinou, saiba que ele é um falso enganador e que vai levar você para a perdição. Vamos orar? Pai Santo, eu estou trazendo a tua palavra ao povo e nesta hora ofereço a minha oração por milhares de pessoas que estão precisando e buscando e querem a orientação do sumo pastor, do bom pastor. E eu vim aqui para mostrar a palavra, mostrar o padrão do Senhor, mostrar que a tua palavra é a verdade. Então ajuda esta pessoa a crer e se salvar. Liberte-os do poder do engano, da falsidade, da religião, da idolatria, da perversão, da sujeira e da imoralidade. Liberta pelo poder do nome de Jesus, teu Filho, Pai. E eu oro também pela saúde do físico deles e pela condução dos seus negócios, dos seus lares aqui na terra. Eu suplico a Ti estas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento e nós queremos repetir aqui que nós estamos continuamos enviando gratuitamente estudos bíblicos para esclarecimento dos temas que são tratados aqui neste programa. Então você pode telefonar para o telefone 0800 722 7360. Você também pode escrever para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba, ou então nos enviar um e-mail para feperfeita@gmail.com e solicitar a sua literatura, os seus estudos. Você pode nos acompanhar também através da internet, os cultos ao vivo aqui de João Pessoa, nos horários de 19 horas e 30 minutos na terça e na quinta e às 9 horas pela manhã nos dias de domingo. Você pode acessar www.feperfeita.org.br e assistir também a sua TV Fé Perfeita 24 horas no ar. Acesse www.feperfeita.org.br e tenha a programação 24 horas para enriquecer a sua vida espiritual.